Muito bem. Seguindo então nossa terceira videoaula aqui, na sequência dos nossos slides, vamos ver aqui uma implementação do padrão produtor-consumidor em Java. Então, como eu falei com vocês, a gente consegue colocar toda a implementação do padrão dentro de uma classe, né? Java com os métodos, aí colocando dentro dele o próprio buffer e os métodos de acesso, de insere e de retira. E aí a ideia é que justamente eu crio, na minha aplicação que eu vou usar esse padrão, eu vou criar uma instância dessa classe e vou passar essa mesma instância para as minhas threads produtoras, essa mesma instância para as minhas threads consumidoras, e elas vão, a partir dessa instância, fazer o acesso a esses métodos, e aí com todas as garantias de que vão estar acessando com exclusão mútua, de que vão estar acessando com as regras impostas aí pelo padrão. E aí eu facilmente consigo levar essa classe, né, e usar em diferentes problemas, desde que sejam, quer dizer, que use o mesmo tipo de dado dentro do meu buffer, né? Claro, usando as possibilidades aqui de polimorfismo, dá para reutilizar bastante aqui. Então, começando, a gente tem aqui, deixa eu ver, três slides, porque justamente um mostra aqui a parte de inicialização e outros dois a operação de inserção e a operação de retirada. Então, eu estou aqui chamando essa minha classe, que seria esse meu equivalente aqui, o monitor de buffer limitado, justamente eu estou, na verdade, implementando o acesso a um buffer, onde vão ser inseridos elementos por um fluxo de execução e retirados elementos por outro tipo de fluxo de execução. Então, o N aqui está dizendo qual vai ser o tamanho desse meu buffer, o buffer vai guardar coisas do tipo inteiro, mas poderia ser um objeto mais genérico, né? Dá para implementar qualquer coisa aqui, e aqui, então, esse é o buffer em si, né, que eu vou estar fazendo a proteção de acesso, né, gerindo o acesso a esse buffer, e aqui são as minhas variáveis auxiliares, são variáveis de estado, o count é o número de elementos que eu tenho atualmente no monitor, no buffer, próxima posição de inserção, próxima posição de retirada, o out, a próxima posição de inserção, o in. Todos os dois começam com 0, o count começa em 0. O construtor da linguagem vai inicializar o buffer, então eu estou assumindo aqui que vai ter uma inicialização qualquer, não interessa aqui para a gente, faz essa inicialização. O método de insere, então, como vocês estão vendo aqui, eu uso o synchronize na assinatura, vou usar o synchronize na assinatura do remove também, e então vou garantir que sempre uma única thread consegue estar acessando métodos dessa instância dessa classe, tá? Aí, voltando aqui, o método insere, então ele tem um elemento que é passado como argumento, e aí vocês vão ver que tem um try catch aqui, por conta da função wait, tá? Se der algum problema aqui na função wait, esse try catch gera aqui uma exceção, tá? Bom, então, aqui a lógica é a mesma do que a gente tinha visto anteriormente, lá em pthreads, quem está inserindo tem que chegar testando a condição se pode inserir. Se o buffer estiver já cheio, que seria count igual a n, a thread precisa necessariamente se bloquear, ela chama o wait. Repara que aqui eu não estou usando this.wait, porque aí é implícito, né? Se eu não uso this, ele sabe que é um método do próprio objeto, então ele vai encontrar esse wait, e aí vai executar. Se eu botasse o this aqui, deixaria mais explícito, né? Que eu estou fazendo wait sobre o método, o objeto this, né? Que é a instância dessa classe, que é quem está em quem eu estou fazendo aqui o objeto, a sincronização aqui do synchronize. Quando ele sai desse loop aqui, desse while, ou seja, ele pode entrar aqui, ser desbloqueado, vai voltar a testar essa condição, como a gente falou, porque essa condição, desde o momento em que ele é desbloqueado, até ele conseguir a CPU e conseguir passar pelo synchronize novamente, né, porque ele vai ter que testar a condição de novo, porque pode ter aparecido antes um outro produtor e inserido o elemento naquela posição que foi desocupada. Né? Quando ele conseguir sair desse loop, é porque ele pode inserir, então vai ter toda a parte central aqui da lógica de inserção. Coloca o elemento na próxima posição, deixa a próxima posição incrementada, atualiza o número de elementos no buffer, e aí tem um notify all, ou seja, quando ele coloca um elemento, ele, na verdade, está dando condição para algum consumidor que possivelmente esteja bloqueado porque tentou consumir e encontrou o buffer vazio. Eu não sei, então ele notifica. Aqui eu estou fazendo notify all e aqui embaixo eu faço a pergunta se esse notify all poderia ser um notify. Na nossa implementação lá em pthread, a gente usou um signal.
Só que a gente tinha tinha a possibilidade de dizer para que fila a gente queria sinalizar, e a gente dizia explicitamente que queria sinalizar na fila da variável de condição dos consumidores. Então, a gente queria acordar qualquer consumidor. O problema aqui, como eu disse a vocês, é que eu não tenho como explicitar uma variável de condição, é a própria objeto da sincronização. Então, esse notify all, ele está indo para a mesma fila que as threads vão se bloquear. Então, na verdade, ele vai poder desbloquear qualquer uma das threads, qualquer tipo de thread, qualquer thread que esteja nessa fila. E pode ser que ele não necessariamente desbloqueie consumidores. Eu posso chegar numa situação em que a minha fila tem tantos produtores quanto consumidores, e aí o meu Notify não tem garantia nenhuma se ele vai acordar um consumidor ou um produtor. Se ele acorda um produtor, posso correr o risco de chegar lá adiante no estado de deadlock, porque eu não desbloqueei a thread que deveria desbloquear no momento certo. Tá? Por isso, eu sou praticamente aqui, então, imposta a usar Notify All. Quando eu uso Notify All, todas as threads que estão na fila são acordadas e vão ter a chance, então, de algum momento voltar a executar, testar o estado de execução, se bloquear novamente, se for necessário, ou então seguir em frente. Então, eu tenho a garantia com o Notify All que eu não vou causar um deadlock por ter acordado a thread incorreta, gastado minha sinalização com uma thread indevida. Tá bom? O método retira, então, ele tem aqui na assinatura o synchronize também, significa que todo ele está com exclusão mútua, significa que ninguém consegue fazer remove se alguém estiver fazendo em série, vice-versa. O remove não recebe argumento, vai receber o inteiro de saída, que é o objeto, o elemento que foi retirado para a thread processar lá fora do monitor, tá? Fora da minha classe. Então, cria-se aqui o elemento para receber o elemento de saída, e aí eu tenho um try catch de novo para chamar a função wait, tá? Aqui, então, aqui a thread também tem que testar a condição, quer dizer, se uma thread consumidora, alguém tenta remover, só pode remover se existir elementos no buffer, então se o buffer for zero, não tiver elementos nenhum, a thread precisa se bloquear, então ela chama o wait aqui implícito no próprio objeto this. Se ela passa por esse loop, ela retira o elemento, então pega o elemento na próxima posição do buffer, deixa essa posição incrementada, decrementa o número de elementos do buffer, e aí manda o Notify All. Aqui o Notify All, necessariamente, eu tenho que estar dentro da, né? Claro, só consigo fazer ele aqui dentro, porque eu tenho que estar dentro do bloco Synchronize para ele saber para onde ele está mandando esse sinal. E aí a mesma história, por que eu tenho que usar Notify All? Porque aqui, quando eu tiro um elemento, eu estou dando chance de um produtor que pode estar bloqueado porque tentou inserir e encontrou o buffer cheio. Então, eu quero acordar um produtor, mas como eu tenho uma única fila, eu posso ter uma situação em que essa fila está tanto com produtores quanto consumidores, e aí eu posso, infelizmente, acordar um outro consumidor, que não é o meu interesse aqui, chegar a um ponto em que eu possa ficar com todo mundo preso, porque quem deveria ter sido acordado, desbloqueado, não foi no momento certo. Então, eu sou obrigada a botar um Notify All, acordar todo mundo que estiver ali naquele momento bloqueado vai voltar e vai testar sua condição de novo, vai voltar a se bloquear ou vai seguir em frente, se for o caso. Certo? Então, é isso. Seria isso. Aqui um comentário sobre essa questão do Notify e Notify All, então exatamente o que eu falei, como há apenas uma variável de condição, eu tenho apenas uma fila, e aí se eu tenho mais de um tipo de thread que podem estar nessa fila por razões diferentes, eu basicamente sou obrigada a usar Notify All, mesmo que eu queira acordar uma única thread, tá? Ou esteja dando condição para uma única thread executar. Então, eu tenho que usar com muito cuidado Notify e Notify All. Basicamente, eu tenho que quase que pensar que o default é usar Notify All. E aí, em caso a caso, verificar, não, dá para reduzir para o Notify? E aí, aqui, eu tenho aqui as condições, né? De quando eu posso usar Notify tranquilamente, sem correr o risco de gerar algum tipo de problema lógico adiante. Então, eu posso usar Notify ao invés do Notify All nas seguintes situações, ou quando os seguintes requisitos são atendidos. Todas as threads estão esperando pela mesma condição, então é indiferente, todas elas estão numa mesma fila, mas todas estão esperando a mesma condição, então qualquer uma que eu acordar está ótimo, tá? E cada notificação deve permitir que apenas uma thread volte a executar, né? Porque todos estão esperando pela mesma condição, mas cada vez que eu dou uma condição, eu estou dando condição só para uma, então essa é a situação única em que eu posso usar o Notify, e aí eu economizo de estar acordando várias threads necessariamente, mas tenho a garantia de que eu estou acordando a thread certa. Em todos os outros casos, basicamente, eu sou obrigada a usar o Notify All.
E aí eu tenho um certo custo aqui, né, como falei com vocês. O Notify All vai acordar ou desbloquear todas que estão esperando naquele mesmo objeto, mesmo que nem todas, na verdade, estejam em condições de continuar. E aí eu tenho uma espécie de semi-espera ocupada, porque fico dentro daquele while, né, me bloqueio, então eu saio da espera ocupada, mas como eu posso ter vários notify alls que não são, né, para aquela thread, ela vai ter que necessariamente voltar, testar o estado e acabar se bloqueando de novo. Mas não tem muito jeito aqui, tá? Porque se eu tento economizar nisso, eu posso incorrer o risco de, como eu falei com vocês, usando só o Notify, correr o risco em algumas situações de gerar um deadlock lá na frente, ok? Então, é isso, a gente fecha aqui essa introdução básica ao conceito de monitor e aos mecanismos de sincronização de Java e como a gente consegue aproximar os recursos, né, fazer uso dos recursos de Java, tanto dos mecanismos que ela oferece sincronização, da forma como ela oferece e da sua característica de ser orientada a objeto, para implementar padrões de programação concorrente, outras lógicas de controle de execução de uma aplicação concorrente, de forma muito similar com como a gente implementaria usando o conceito de monitor, se fosse provido oficialmente pela linguagem. É interessante se aproximar de monitor por conta de sua modularidade. Uma vez implementado e bem testado, a gente consegue reutilizá-lo facilmente. E aí, uma outra coisa que já aparece aqui para a gente, né, um conceito que a gente falou, chegou a tocar anteriormente, é o de thread safe, né? Então, aqui em Java, a gente consegue ver esse conceito, essa propriedade de forma bem explícita, que seria o que a gente está conseguindo aqui com essa implementação. Se eu olhar para a implementação dessa minha classe buffer limitado, ela é uma classe que está gerenciando o acesso a um buffer com operações de entrada, de inserção e de remoção de elementos nesse buffer, respeitando uma série de outras condições aqui. Mas o que acontece? Se eu crio na minha aplicação uma instância dessa classe e coloco essa instância disponível para vários fluxos de execução, eu estou garantindo que esses fluxos podem acessar essa mesma instância, que é uma instância compartilhada entre eles, mas que vai estar preservada, ser dada todas as garantias de acesso correto, sem condição de corrida, tá? Então, eu posso dizer aqui que a minha classe buffer limitada é uma classe thread safe. Por que ela é thread safe? Porque eu posso criar uma mesma instância, uma instância dessa classe, eu posso criar várias instâncias, mas se eu pego uma instância que eu criei e dou essa instância para vários fluxos de execução, a mesma instância para vários fluxos de execução, eles podem fazer acesso a essa instância com todas as garantias de que não vou ter condição de corrida. Posso criar várias instâncias? Se eu crio mais de uma instância desse meu buffer limitado, eu vou estar, na verdade, criando 2 buffers. Se eu crio 2, 3, 4, 5 buffers, e aí eu vou ter buffers distintos, com a mesma lógica de entrada e saída, de inserção e remoção, mas em buffers distintos. Aí eu vou estar bufferizando coisas diferentes. Posso também, mas a essência aqui é que eu crio uma única instância, compartilho com threads produtoras e consumidoras para que elas possam acessar o mesmo buffer, e eu tenho a garantia de que esse acesso vai ser feito de forma correta, sem condição de corrida, e atendendo às condições do problema, que é a questão de não deixar um produtor continuar quando o buffer está cheio, não deixar um consumidor continuar quando o buffer está vazio, toda essa lógica está garantida, implícita dentro da minha classe. E a minha classe, eu posso categorizá-la como uma classe thread safe, porque ela está garantindo que ela dá conta, né, de ser compartilhada por vários fluxos de execução sem nenhum problema. Então, quando lá atrás alguém me perguntou, como é que eu faço para uma classe ser thread safe em Java? Eu uso os mecanismos aqui de sincronização. Synchronize, basicamente, e aí, claro, usando o Synchronize em todo lugar que for necessário. Eu não sou obrigada, como eu falei com vocês, a usar Synchronize em todos os métodos da classe. Se houver partes da minha classe que não têm acesso compartilhado, então eu posso abdicar do Synchronize com toda a segurança necessária, né? Mas usando praticamente o método Synchronize. Se eu tiver outras condições lógicas de bloqueio e desbloqueio, uso as operações de wait, notify, all, que complementam, né? Mas basicamente o Synchronize para evitar a condição de corrida.
É isso, basicamente, quando a gente fala de thread safe, está muito relacionado à condição de corrida. Mas, claro, se eu tenho outras condições, lógico, que têm que ser garantidas, eu tenho que fazer com que elas sejam garantidas, e aí, algumas vezes, tenho que usar os mecanismos de bloqueio, certo? Então, é isso. Vou encerrar aqui essa parte teórica aqui, teórica meio prática, e vou voltar com videoaulas que a gente mostrando exemplos de criação de fluxos, né, de threads dentro de uma aplicação Java. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.